Noela Junco imigrou para a Austrália saindo do Burundi com seus 5 filhos em 2004. Lá, ela conhece Balenga Kalala, um refugiado do Congo que ajudava a mulher a traduzir documentos do inglês para o idioma Swahili, na agência de reassentamento para refugiados, onde ambos trabalhavam. 11 anos depois de se conhecerem, Junco e Kalala se casam em Melbourne e eles acabam tendo mais 3 filhos. Eles moravam todos juntos na Austrália. Em janeiro de 2005, Kalala se convence de que a esposa estava traindo ele, enquanto, na verdade, ela estava viajando para Bujumbura, em Burundi, né, seu país natal, para o enterro da madrasta dela. E aí, como seu marido já suspeitava da infidelidade dela, ainda que não tivesse nenhum motivo real para isso, ele resolve meio que se vingar daquilo que ele pensava, né, que a Noela estava fazendo. Ele acaba contratando assassinos para matar a esposa dele, enquanto ela estava no país natal dela. E em 17 de fevereiro daquele mesmo ano, né, 2015, na noite após o funeral, a Noela ela é hospedada em um hotel, mas quando ela estava indo pro hotel, ela não notou nada estranho, nenhuma movimentação estranha no quarteirão, e longe do marido e abalada com o óbito, né, da madrasta dela. E aí, enquanto ela tentava descansar, sem esquecer, o Kalenga, ele liga pra ela para ver como ela tava e tal, e ele acaba aconselhando e orientando para que ela saísse do hotel e fosse tomar um ar fresco. E aí, depois da conversa, ela se sentiu animada. Então ela decide seguir aquele conselho e ela sai do hotel. A mesma, inclusive, diz que ela não pensava em nada, né? Ela achava que ele se importava com ela e que ele só estava preocupado com ela, então ela segue esse conselho. E aí, no momento de calmaria, né, dela descendo o hotel, né, saindo para tomar um ar fresco, é então interrompido por um choque, né? Porque um grupo de homens armador abordou Noela. Assim, no portão, ela mesma diz que quando ela abre o portão, ela vê um homem vindo em direção a ela e ele aponta a arma para ela. Ele ameaça ela de morte se ela não seguir as ordens, né, do sujeito. E na entrevista ela conta que ele disse pra ela não gritar, que se ela começasse a gritar ele ia atirar nela. Ele também fala: eles vão me pegar, mas você já estará morta. Então a Junco ela acabou obedecendo a ordem do sequestrador. E colocado em um carro e dá mais ou menos 30 minutos de viagem até chegar no local. Ela também conta na entrevista que ela estava sentada entre 2 homens. Um tinha uma arma pequena, o outro tinha uma arma mais longa. E os homens disseram ao motorista: nos dê um lenço. E aí eles acabam cobrindo o rosto da Junco com um tecido e foram embora. Depois disso ela não fala mais nada e ela é levada para um lugar que dura mais ou menos 30 ou 40 minutos. E aí ela escuta o carro parar. Depois do carro parar, ela foi levada à força até um cativeiro, onde ela foi amarrada em uma cadeira. Quando ela escuta um dos sequestradores comentar com o outro, vai chamar o chefe. Após isso, o outro sequestrador começa a interrogar ela. Então ele fala: o que você fez pra esse homem? Porque ele nos pediu que te matasse. E a resposta dela é: quem era o sujeito que mandou matá-la? Que ela não tinha problema com ninguém. O grupo, então, ele tava ligando lá pro contratante, fala que estava com ela, e aí o Balenga, né, que é o marido dela, ordena que eles matassem a Manuela. Nisso, a Manuela, percebendo que era seu marido, ela fica em estado de negação e ela acaba desmaiando. Enquanto eles discutiam pelo celular onde que eles iam esconder o corpo morto. E aí ela desmaia e ela só recorda a consciência no final daquela ligação. Quando ela acorda, ela lembra que ela disse que ela já pensava que estava morta. Então nada que ela pudesse fazer poderia salvar ela, porque ela já estava morta. Depois dela acordar, ela explica que ela era esposa do Balen, tinha filhos com ele e ela garante que ela não tinha nenhum problema extraconjugal para que aquilo acontecesse, né, para que encomendasse a morte dela. E para sorte dela, os homens que foram contratados pelo Balenga, eles tinham alguns princípios e além disso eles também conheciam o irmão dela. E aí eles não concordam com a solicitação, então eles não matam ela. Mesmo assim, eles acabam extorquindo o Kalala. Aí eles falam que a taxa do assassinato havia aumentado e aí eles passaram a exigir 3.400 a mais para concluir aquele trabalho. No final, eles acabam levando quase $10.000. E aí, quando eles têm o dinheiro, eles confirmam a morte pro marido da Noela, né, o Balenga. E eles explicam pra refém que eles não tinham interesse em matar mulheres e crianças, então eles não matam ela. A mesma diz que depois ela acabou refletindo sobre a questão e ela afirma que o Balenga era um homem violento, mas que nunca imaginou que ele seria capaz de matá-la. A jovem permaneceu mais 2 dias no cativeiro para despistar o seu desaparecimento e depois foi deixada na beira de uma estrada. Mas antes de deixar ela na estrada, eles entregam um cartão de memória com o contato do contratante,
deixam registro das conversas do Balenga e os recibos do pagamento. O tempo todo o Kalala acreditava que a esposa dele estava morta, conforme ele pediu, né? E aí ele acaba falando para família e amigos que a Runco ela havia morrido em um trágico acidente enquanto ela estava viajando. A comunidade africana em Melbourne oferece um apoio espiritual e financeiro a Kalala, mas na verdade a Runco ainda estava viva, estava voltando inclusive para a Austrália nesse tempo. E aí, embora fosse tarde da noite na Austrália, a Runco ela liga para um pastor em Melbourne e pede ajuda para ele. Ela também entra em contato com as embaixadas do Quênia e da Bélgica para obter assistência para voltar para a Austrália. E ela consegue essa assistência. Então, em dia 22 de fevereiro de 2015, a Noella ela pega um voo de volta para a Austrália e consegue retornar para sua casa a tempo de atender o final do seu funeral. E aí, às 7h30, ela viu Kalala levando os convidados até o seu carro após o funeral que ele havia organizado para a esposa, supostamente morta, né? E depois que os convidados eles saem, a Runco ela surge, dá um susto, né, no marido dela. E assim que ela entra, ela ainda se utiliza de um deboche, né? Que ela fala, surpresa! Eu ainda estou viva pro marido. E aí ele, que estava compreensivelmente perplexo e aterrorizado, ele fala, são meus olhos, é um fantasma. E quando confrontado pela mulher, o Balenga toca no ombro dela e ao sentir ela mesmo, um corpo assim, ele dá um pulo e diz, não ela, é você, me perdoe. E aí ele tenta se justificar, dizendo que foi motivado por ciúme, temendo que ela trocasse ele por outro. Ele afirma ainda que o diabo havia ordenado que ele encomendasse a morte da mulher, mas que ele sentia remorso pelo ato. Balenga ele implora que Noella o perdoasse, mas ele teria que procurar o seu perdão na cadeia, porque a Noella ela aciona a polícia local. De início, o Balenga ele nega tinha envolvimento com o plano, mas como ela já tinha as provas, tudo, o Balenga acaba confessando, né, o crime, e a polícia também, com o cartão de memória, as conversas e as transações entregue, prende ele, não tinha como. No tribunal, o Balenga ele se declara culpado da acusação de incitação de assassinato. O Balenga ele foi proibido de se aproximar da esposa dele depois do tribunal, e ele também é condenado em dezembro de 2015 a 9 anos de prisão, com a possibilidade de condicional após 6 anos. Após a prisão dele, a Noella ela disse que teve alguns problemas com a comunidade africana, né, que morava na Austrália, por causa que eles acabam criticando ela por ter feito essa emboscada com ele. Eles falam que foi a emboscada que ela fez contra o ex-companheiro que acabou condenando ele à prisão. Inclusive, esses membros dessa comunidade eles acabam enviando mensagem para ela de ameaça e eles acabam vandalizando a casa dela, inclusive. Ela teve que se retirar, né, ser relocada da casa dela e ela foi morar em outro lugar. Ela também declarou, na época que pretendia começar uma vida nova, ela fala que ia manter a cabeça erguida como uma mulher forte. E recentemente ela já disse que já perdoou o marido dela. E atualmente ela vive sozinha com os outros filhos dela e abstrai essas críticas e fica feliz em estar viva.